sou a Duda Nunes e estou aqui para apresentar a edição especial do Alegrete News sobre o projeto de vida mais popular da Escola Alegrete, que é jogador de futebol. O treinador e um dia jogador profissional Kleber, um cidadão bragantino que mora atualmente na China e que trabalha treinando futebol, nos concedeu uma entrevista contando sobre a sua carreira e dando dicas para quem quer seguir nessa área. Vamos prestigiar? Olá, eu sou a professora Cibele, estou aqui para mais uma entrevista bem especial para a Alegrete News com o jogador de futebol profissional por mais de 20 anos, Kleber Lima, que reservou um tempinho para dar essa entrevista diretamente lá da China, onde hoje ele é treinador de futebol. Obrigada, Kleber. Estamos aqui com os alunos Matheus Leme e Kathleen Rezende, que vão fazer as perguntas e conduzir a entrevista. Para mim é um prazer estar com vocês aí. Para mim, bom dia, né? Boa noite para mim aqui, bom dia para vocês aí. Para mim é um prazer estar podendo falar com vocês aí do Alegrete, né? Uma escola onde eu tive o prazer também de estar estudando quando jovem, né? Então, fiz muitos amigos aí. E para mim está sendo um prazer estar aqui falando com vocês, podendo contar um pouquinho da minha experiência de vida como jogador e como treinador agora aqui na China também. Aí, vamos começar, Kathleen? Vamos sim. Olá, primeiramente agradecemos por tirar um tempinho do seu dia para falar com a gente. Você sempre sonhou em ser jogador de futebol ou já teve algum projeto de vida? Teve alguém que te inspirou? Bom dia, Kathleen. É um prazer estar falando com você também. Obrigada. Na verdade, quando eu comecei a jogar futebol, eu sempre tive esse sonho de poder ser profissional, né? Na minha época, eu sempre via muitos jogadores famosos que apareciam na televisão, né? Então, eu sempre tive esse sonho de poder também estar aparecendo na televisão, ser profissional, de conquistar as coisas que os jogadores famosos tinham, né? Então, eu sempre tive esse sonho. Então, desde de criança, eu sonhei em ser. Lógico que a trajetória para ser jogador de futebol ela é um pouco difícil, né? Muitos tentam, poucos conseguem, né? No Brasil, hoje em dia, a gente vê muitos empresários, hoje em dia, dentro do futebol, que às vezes até enganam os pais, enganam os próprios jogadores, né? Então, isso daí tem dificultado um pouco a chegada dos meninos, ou o sonho dos meninos a se concretizar como profissional. Na minha época, nós tínhamos várias peneiras nos clubes, né? Que a gente diz hoje que tem uma base profissional, né? Então, a gente chegava a fazer as peneiras e não tinha intermédio de empresário nem nada. Então, a gente ia fazer os testes. Então, quando eles gostavam, eles aprovavam. Quando não gostavam, eles dispensavam. Então, hoje em dia, existem muito os empresários, né, em volta disso. Então, os empresários levam para os clubes. Tem alguns clubes que, às vezes, até pedem dinheiro para jogadores, para os pais, entendeu? Então, eu acho que esse meio hoje, no Brasil, está um pouco difícil assim, de se conquistar, né? Não é somente com a sua técnica, com a sua vontade, com a sua determinação, com a sua disciplina dentro de campo. Então, não conta só isso, né? Vai além disso. Mas, enfim, eu acho que todos aqueles que têm o sonho de jogar, né, os meninos, né, tanto os meninos como as meninas, hoje em dia as meninas também estão inseridas dentro do futebol. Então, antigamente era muito difícil ter meninas no futebol. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as meninas também querem jogar, querem estar junto, né? Aqui mesmo na China, eu tenho, eu acho que 20 meninas, eu acho que treinando comigo, né? Então, eu treino menino e menina. Então, assim, a gente vê que as meninas também têm o interesse de estar jogando futebol. Não é somente para os homens, né? Mas eu acho que o sonho ele é válido, né? O sonho a gente não paga, sonhar, né? Então eu acho que aquele o jovem que tem aquele sonho, tem o desejo de se tornar não só profissional do futebol,
mas como médico, como advogado, como qualquer outra profissão, eu acho que vocês têm que correr atrás, têm que buscar, têm que lutar e com certeza lá na frente olhar para frente, né? E depois de um tempo de ser conquistado isso daí, olhar para trás e falar, poxa, passei por tanta coisa e conquistei isso daí. Isso é muito gratificante. Então, eu acho que o sonho é isso, você sonhar, né? Idealizar aquilo que você deseja e buscar com todas as forças que você tem para que você possa conquistar isso daí. E você pode explicar a sua trajetória? E em que time você jogou? Bom dia, Matheus. Bom dia. Quando eu comecei a jogar, eu jogava, na verdade, eu comecei no Legionários, né, que é um clube aí de Bragança Paulista, um clube bem famoso aí em Bragança por trabalhar com jovens, né, e já tem uma história no futebol amador aí de Bragança, né, onde eu também fiz muitos amigos, tenho muitos amigos lá dentro, né, e é bem engraçado que eu comecei a jogar futebol no Legionários, saí do Legionários para o São Paulo Futebol Clube. Na verdade, o São Paulo foi fazer um jogo amistoso no Legionários e assim, eles me viram jogar e gostaram, né? E falaram, ó, você quer ir fazer um teste no São Paulo? Eu falei, poxa, gostaria, lógico, muito feliz, né? Então, eu fui para o São Paulo, fiz o teste, passei no teste. Eu fiquei no São Paulo, acho que 2 anos. Depois do São Paulo, eu fui para o Guarani, de Campinas. Aí, no Guarani, eu fiquei mais 1 ano, no Guarani. Depois, com 16 anos, eu fui para o 15 de Piracicaba. Então, no 15 de Piracicaba, eu fiquei dos 16 aos 21, né? Então, foi o clube, o 15 de Piracicaba foi o clube onde eu se profissionalizei, né, com 17 para 18 anos. Um clube onde me deu todo o suporte para que eu pudesse realmente conquistar os meus sonhos, né? E ali eu vi muitas coisas, né? Vi garotos ser dispensados, vi gente que foi para outros clubes. Realmente uma oportunidade única que eu tive, assim, de poder mostrar o meu futebol e com certeza concretizar a minha chegada no profissional. Ali foi o 15 de Piracicaba. Depois do 15 eu fui, na verdade, nesse meio entre o 15 de Piracicaba, em 99 eu fui emprestado para o Napoli da Itália, onde eu fiquei 6 meses no Napoli emprestado, né? Depois retornei ao 15 de Piracicaba novamente. E no 15 eu fiquei até 2001. Em 2001 eu fui pro Bragantino. Depois de 2001 eu fui para o Bragantino. Né? Em 2002 eu fui para o Bragantino. E aí no Bragantino eu fiquei 1 ano mais ou menos. Depois eu fui para um time chamado Matsubara, que era no Paraná. Né? Do Matsubara eles fizeram uma excursão para o Vietnã, e ali eu fui escolhido para poder ficar em um clube no Vietnã. E aí em 2004, de 2004 a 2008, mais ou menos, até 2010, eu fiquei no Vietnã, né? Então foi uma experiência única também, onde eu conheci muitas coisas, né, aqui da Ásia. Foi a primeira vez que eu tinha vindo para a Ásia, né? Então, uma experiência fantástica, assim, porque muita gente achava que, poxa, o Vietnã era só bomba, só guerra, né? Então, era mais ou menos isso que a gente tinha na cabeça. Então, quando eu cheguei lá, eu vi uma coisa totalmente diferente daquilo que as pessoas falavam, né? E um país que eu fui muito feliz também. Conheci muitas pessoas, muitos amigos, né? E depois do Vietnã, eu voltei para o Brasil. Aí eu passei pelo Juventus, que é de São Paulo. Aí eu fui para o Mato Grosso do Sul. Aí eu vim para Macau de novo, na China. Aí eu joguei em Macau, na China, de novo. Voltei para o Brasil novamente, fui para o Paraná. E aí do Paraná eu fui para o Espírito Santo. Aí do Espírito Santo eu fui para Goiás. Para Goiás eu terminei minha carreira no Ceará,
no Horizonte, um time chamado Horizonte, no Ceará. Já tinha 36 anos. Então, assim, uma trajetória assim, de muita luta, né? Passei algumas coisas ruins, mas, graças a Deus, hoje eu olho para trás, eu vejo a experiência enorme que eu ganhei dentro do futebol, né? Sempre tive a vontade de poder fazer o melhor para o futebol, né? Eu acho que eu contribuí bastante. Não é à toa que hoje eu estou aqui passando aquilo que eu aprendi dentro do futebol para as crianças da China. Então, na verdade, o futebol para mim é tudo, né? Eu vi esses tempos atrás, eu vi uma frase do Gustavo Lima, onde ele falava: eu sonhava em ser cantor, só que eu não tinha segunda saída. Era uma saída só, ou era cantor ou era cantor, né? Então, na minha vida como jogador, foi mais ou menos dessa forma, né? Então, eu não via, por exemplo, eu me trabalhando, não menosprezando qualquer outra profissão, não. Mas aquilo era um sonho para mim, então, assim, eu não via eu trabalhando em outra profissão, entende? Então, eu sempre trilhei essa meta e falei assim, poxa, eu vou dar certo no futebol de alguma forma. Então, assim, hoje eu vejo que está sendo benéfico para mim isso daí, né? De eu ter passado todas as coisas que eu passei, não só boas, mas como ruins, mas também de poder hoje olhar para trás e falar, poxa, eu conquistei muitas coisas, perdi muitas coisas, mas a experiência foi a maior de todas, né? Onde eu ganhei muita coisa na experiência e hoje eu estou podendo passar para as crianças, para os jovens aqui na China. Nossa, a carreira de jogador, a pessoa tem que ter a mente aberta, né, Kleber? Para conhecer novos lugares, novas pessoas, enfrentar desafios o tempo todo, né? É que, na verdade, o jogador de futebol, às vezes muitas pessoas falam, poxa, o jogador ele tem muitas regalias, muito isso, muito aquilo, mas a vida do jogador de futebol é muito regrada. Às vezes as pessoas olham o futebol pela televisão, mas elas não sabem realmente o que acontece dentro do futebol, né? Então, mas a profissão de jogador é muito regrada. Então, quando tem um campeonato, você joga vamos supor, hoje em dia no Brasil tem muitos campeonatos, né? Mas vamos supor que você jogue quarta e domingo, né? Então, você treina segunda, terça. Na terça-feira você tem uma concentração para você poder jogar na quarta. E aí você joga a quarta, descansa na quinta, né? Volta a treinar na sexta, treina no sábado, pela manhã, à tarde você vai para a concentração. No domingo você já vai jogar novamente. Isso quando não tem jogo fora, que você tem que, por exemplo, vamos supor, jogo no Bragantino e vou jogar no Rio de Janeiro. Então, eu vou jogar no sábado no Rio de Janeiro, né? E aí eu jogo no sábado, termino o jogo, eu tenho que pegar um voo para São Paulo, depois um ônibus para Bragança, daí eu tenho que descansar para me jogar na quarta de novo. Então, uma vida muito corrida. Então, que às vezes as pessoas não sabem como funciona o futebol realmente, né? Mas é muito prazeroso para quem ama e quem gosta, é algo assim fantástico, né? E como você falou, o futebol ele abre muitas portas para você conhecer muitas coisas, tanto as coisas boas como as coisas ruins, né? Então, o futebol você tem que realmente estar focado numa missão só. Então, se você olhar para um lado, olhar para o outro, com certeza você vai se esbarrar com coisas boas e coisas ruins também. Que isso daí você está sujeito, não só no futebol, mas como em qualquer outra profissão e no dia a dia, né? E qual que é a importância dos estudos para quem deseja se tornar jogador profissional? Olha, os estudos é muito importante, né? No meu caso, eu terminei a oitava série aí em Bragança, né? No Alegrete. Eu já tinha feito, eu acho que a terceira ou quarta série. Daí depois eu saí porque aí eu fui jogar fora. Então eu ficava mudando de escola toda hora, né? Então você não tem uma constância numa escola só.
como a maioria dos alunos tem, né? Então, quando você está jogando, uma hora você está em São Paulo, aí daqui a pouco você está lá em Ribeirão Preto, daqui a pouco você vai lá vai para outro estado, daí você volta. Então, é assim. Então, quando a gente é jovem, a gente tem que realmente priorizar o estudo. O estudo é muito importante, porque ele vai fazer com que você tenha realmente um norte lá na frente, né? Porque você vai saber se expressar, você vai saber conversar com as pessoas, né? Então, o estudo é muito importante para você saber realmente o valor de cada coisa, porque o estudo realmente ensina isso, né? Então, os jovens que estão hoje tentando trilhar o caminho do futebol, eu acho que deveria trilhar o futebol, mas conciliar junto com o estudo também. Isso é muito importante. Então, vou deixar o estudo para depois. Nada disso. Eu acho que isso daí é errado. Hoje, ainda mais hoje em dia, né? Que o futebol, ele não é somente, como eu falei, não é somente a sua capacidade. Então, ele envolve muitas outras coisas. Então, poxa, eu vou parar de estudar um ano. Então, você vai perder um ano, né? Mas não sabe se deu certo aquele negócio, aquele projeto que você sonhou, que você quis. Então, é mais fácil se conciliar você ir para outro lugar, mas também estudar, faça isso. Isso daí é muito importante. O estudo é fundamental para os jovens de hoje em dia. E que conselho você dá para os alunos da Escola Alegrete que querem ser jogadores de futebol? Matheus, como eu te disse, eu acho que o sonho, ele é válido. Eu acho que você tem que sonhar. Eu acho que não só o adolescente, mas como adulto, ele sonha em algo, em conquistar algo, em ter algo. Então, mas sempre com os pés no chão, né? Sempre tentando fazer o seu melhor. Se deu certo, poxa, show de bola, eu vou seguir o meu sonho, vai dar certo, eu vou conquistar. Se não deu certo, tentar trilhar uma outra coisa, né? E o estudo também oferece isso. Então, por isso que é muito bom você, hoje em dia, você estudar e tentar buscar o seu sonho, né? Então, você busca o seu sonho, mas também estude. Isso daí é muito importante. Se você não colocar isso na cabeça, eu vejo muitos jovens, né, hoje em dia, não só meus alunos que eu tinha em Bragança, mas como outros jovens também, que largam os estudos, né, e às vezes querem tentar uma coisa, fica por meio do caminho, e aí já envelhece, já não tem mais aquela vontade de ir para a escola, então perde um tempo da vida, né, onde você poderia estar estudando e almejando alguma outra coisa também, né, ou fazer uma faculdade, fazer qualquer uma outra coisa que possa também te dar uma vida boa financeiramente, futuramente falando. Então, alguns jovens estão se perdendo nesse caminho. Então, eu acho que os jovens teria que colocar na mente, primeiramente, estudar. Estuda bastante. Pô, tem um objetivo de ser um advogado. Poxa, eu vou sair daqui, eu vou entrar numa faculdade e vou tentar ser advogado. Poxa, eu vou ser médico. Pô, legal. Muitas pessoas vão tentar te parar. Isso daí é óbvio. Mas se você tem um sonho, persiste no sonho. Poxa, eu quero ser médico, uma profissão muito difícil hoje em dia no Brasil. Poxa, estuda. Se você estudar, você consegue. Porque muitas pessoas, até mesmo da família, né, da gente, vai poder tentar te podar, né? Vai tentar podar a árvore que dá fruto. Então, o que acontece? Eu vou conseguir, eu vou chegar, eu vou fazer e vai dar certo. Entendeu? Então, estuda, faz, na verdade, aquilo que o seu coração está mandando, mas sempre andando pelo um caminho correto, né? Nunca se desviando. Porque o caminho que às vezes é mais fácil é um caminho que pode te levar lá na frente ao abismo. Então, sempre fazendo a coisa certa, que com certeza vocês vão chegar. E como foi o início da sua carreira e sobre a rotina de peneira, que muita gente quer saber? A rotina de peneira, Matheus, antigamente ela era assim. Você ia para o clube, né? Então, você ficava
chegava lá no clube e às vezes tinha 40, 50 meninos para fazer o teste. Então, você tinha que mostrar o seu melhor ali naquele dia para o treinador olhar e você falar assim, poxa, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então, você ficava com aquela angústia, né, apreensivo, nervoso, né? Mas, no meu caso, eu sempre tive uma ambição, né? Então, eu sempre tinha na minha cabeça, se eu for fazer o teste, eu vou passar. Era assim comigo, não tinha, poxa, será que vai dar certo? Não. Eu vou passar e eu vou ficar. Até depois esses tempos atrás, eu estava conversando com a Dani, e eu até falei para ela, falei que há um tempo atrás, um empresário tinha me mandado para Macau, e ele falou, Kleber, só que é o seguinte, você vai para Macau, isso eu já tinha 30 anos. Então, você vai para Macau, só que ele quer te olhar uma semana. Falei, pode me mandar. Não, beleza, beleza. Então, na minha mente, eu sabia que dentro das 4 linhas, dentro do campo, eu ia ficar. Então, essa era a minha confiança. Então, é isso que os jovens têm que ter. Poxa, eu vou fazer um teste, eu vou fazer uma prova, né? Se você estudou, com certeza você vai estar confiante para passar, para fazer uma prova tranquilo, né? Você tirar uma nota boa ou passar no teste, né? Eu vejo muitas pessoas que fazem o teste do carro, né, para dirigir. Então, às vezes a pessoa, a primeira vez, ela está lá apreensiva, nervosa, às vezes não passa a primeira, não passa a segunda. Então, eu acho que a confiança é tudo, né? Não só no futebol, mas em todas as coisas que você for fazer. Se você tiver confiança para você fazer, com certeza você vai conseguir. Com certeza você vai conquistar. Isso daí é algo que eu levo para a minha vida, né? Até esse tempo atrás, a gente mudou de cidade aqui, e eu falei para a Dani, pode ficar tranquila que a gente vai mudar e vai dar certo. Então, é assim, eu levo isso daí para mim porque eu confio muito no meu trabalho. Então, eu sei que eu vou passar. Então, eu acho que os jovens aí da escola, do Alegrete, eles têm que ter isso, a confiança. Confiança é tudo. Não você menosprezar a pessoa, né, o colega, o amigo, tentar passar para trás, nada disso. Mas você fazer o seu melhor. Isso daí é muito importante. Fazer o seu melhor. Com certeza você vai ser reconhecido, pode ter certeza. E você pode contar pra gente como é essa rotina aí na China e como é o futebol nesse país tão diferente do nosso? Kathleen, olha, o futebol aqui, vou começar pelo futebol. O futebol aqui, eles têm muita vontade, muita disciplina, né? Um povo assim que respeita muito, né? Então, o futebol aqui ele é muito diferente do Brasil, porque eles gostam muito de correr, né? Eles chutam a bola, saem correndo. Não é igual aquela técnica brasileira que você vê muitos dribles, né? E coisas que te empolgam, que te fazem alegres, né? De ver caneta, chapéu, né? Gols bonitos, né? Não tem muito disso. Então, eu como treinador, eu tento passar um pouco daquilo que eu aprendi, um pouco daquilo que a gente viveu também no futebol brasileiro, né? Que é essa alegria, que é essa magia do futebol brasileiro. Então, aqui eles não têm muito isso. Então, eles correm muito, eles gostam muito de brigar pela bola, né? Muita força física, né? Disputa corporal, né? Então, no Brasil, a gente não tem muito disso. No Brasil, a gente toca a bola, sai para um lado, dribla e faz isso. Você não vê muito contato, né? E são coisas que alegram a gente, né? Então, a primeira vez que eu cheguei aqui na China e eu vi tudo isso daí, eu falei, nossa, onde que eu tô, né? Porque o futebol é um futebol totalmente diferente daquilo que eu vivi. Mas o asiático, ele é assim, né? Não só a China, mas como os outros países, Vietnã, Tailândia, Coreia, Japão, a Coreia e o Japão eles têm um pouco mais de técnica, mas os outros times asiáticos eles são mais na base da força, da luta, da vontade. Então, o que eu tento passar aqui hoje para as crianças é isso. É trabalho de habilidade, trabalho de passe, né? Tentar fazer com que eles
faço alguns dribles, né? E eles ficam felizes pra caramba quando eles conseguem aplicar algum drible, alguma coisa. Isso daí é legal pra caramba. Então, o futebol da China é isso, é muita força, muita vontade, disputa, né? Teve um amigo, na verdade não foi nem um amigo, na verdade eu vi uma reportagem na televisão de um jogador profissional que estava aqui na China, do Renato Augusto, hoje ele está no Corinthians. Então ele falou para um outro brasileiro, olha, você está chegando agora na China, você conhece futebol? Ele falou, conheço. Ele falou assim, ó, aqui é futebol, mas não é futebol. Então, é um futebol que no começo você estranha, mas depois você fica adaptado com a forma como que eles jogam. Agora, a minha rotina aqui, hoje em dia, é basicamente assim, eu dou treino na parte da tarde. Nos outros clubes que eu passei, nos outros lugares que eu trabalhava, eu dava treino na parte da manhã, na parte da tarde. Hoje, onde eu estou hoje, eu só dou treino na parte da tarde. Então, eu tenho a manhã inteira livre, vou dar treino, começo os treinos às 5 horas da tarde. Então, eu tenho um tempo livre na parte da manhã até às 5 da tarde. Então, esse tempo que eu tenho, eu tiro para ir na academia, às vezes a gente vai no mercado fazer compra, algumas coisas assim. Mas é uma vida muito tranquila, né? Um povo assim, que no começo eles te estranham, né? Até por eu ser negro, né? Alto assim, tal, e às vezes estou usando barba, tal. Eles falam, nossa, poxa, daí eles olham, daí ele fala, pô, você é da África? Where are you from? You from Africa? No, I'm from Brazil. Eu falo, não, sou brasileiro. Oh, Brasil, oh, yes. Aí todo mundo vem e tal, né? Então, assim, eu acho que é um povo, uma cultura que as pessoas, eu acho que não conhecem muito bem. Muitas pessoas falam, poxa, um país comunista, um país isso, um povo oprimido. Não tem nada disso, né? É o que eu falo para Dani. Não existe isso aqui, né? Esses tempos atrás aí a gente tinha, até eu estava conversando com um amigo, eu falei, poxa, esse dia eu pedi um Uber, aqui chama Didi, né? Didi. Então, eu pedi no aplicativo, chegou o Didi, uma Land Rover. Falei, hã? Eu falei, o que é isso aí? Daí tal, não, entra tal, não, é esse carro que eu até falei para Dani, pô, esse carro aqui mesmo? Ela falou, esse carro. Entramos, então, tipo assim, Land Rover hoje em dia no Brasil é carro que o povo guarda 7 chaves dentro da casa, né? Para ninguém mexer, e por status, por isso, por aquilo, não. Então, hoje, aqui na China, você vê pessoas andando de Ferrari, de Mercedes, com esses carros importados. Às vezes, ele abre a porta, sai e está de pijama e chinelo. Você fala, nossa. Então, no Brasil, é muita questão de status, né? As pessoas, elas, na verdade, elas querem se mostrar uma para as outras, né? Então, aqui não tem isso. Então, você anda do jeito que você quer, né? Se está de chinelo, as pessoas não vão te questionar, não vão te perguntar, não vão falar nada. No Brasil, é o status. Poxa, aquele cara tem isso. Pô, não, hoje eu vou comprar uma casa bonita para mostrar para não sei o quê. Aqui não existe isso, entendeu? Então, você não sabe aqui quem é milionário, quem não é, você olha assim e fala, poxa, e às vezes aquela pessoa que às vezes você não dá nada, tem muito dinheiro. Então, a vida aqui é muito assim, muito tranquila, né? Você tem uma privacidade muito grande, né? Quando você sai na rua, você tem tranquilidade para andar na rua, né? Você não tem assalto, não tem essas coisas assim. É lógico que tem uma coisa ou outra que acontece como todo outro país. Mas é por isso que hoje a China é o país número 1 do mundo, né? Por ser esse país tão... eu acho que essa cultura tão... acho que tão respeitada, né? Quando você conhece pelas outras nacionalidades. Eles deram um rumo realmente naquilo que eles queriam, né? E eles conquistaram chegar onde chegaram. Isso daí eu vejo com meus próprios olhos hoje, né? A gente vê hoje aqui que aqui não é
coisa, não tem aquela beleza como o Brasil tem. Infelizmente, eu fico muito triste por isso, né? Por a gente ver o Brasil com tantas riquezas que o Brasil tem, né? E todo mundo, um tentando roubar o outro, né? Um tentando tirar um do outro. Então, aqui não tem isso. Então, a gente vê isso daí, todo mundo unido, né? Esses dias mesmo, eu esqueci um celular no campo, um iPhone que eu tenho, esqueci ele no campo. Eu cheguei no campo no outro dia, porque estava fechado o campo, cheguei no outro dia, estava lá o celular no mesmo lugar. Então, assim, se é no Brasil, um já tinha falado, pô, já tira o chip, já faz isso, já tal, esconde, já faz isso daqui e tal. Então, é um respeito isso. O que é seu, é seu. Funciona mais ou menos aqui assim. O que é seu, é seu. O que não é seu, ninguém mexe, né? Então, eu acho que isso, eu aprendi muito com isso, né? O que é seu, é seu. Então, eu acho que você tem... eu acho que o brasileiro ele tinha que ter um pouquinho disso. Porque, na verdade, muitos brasileiros vêm para cá e não tem uma adaptação legal, eu acho, por conta disso, né? No Brasil sempre tem aquele... vou dar aquele jeitinho brasileiro. Aqui não tem jeitinho brasileiro. Aqui ou você anda na linha ou você não anda. Não, porque lá o povo... Não é isso. Aqui o povo sai, o povo bebe. Quem fuma, fuma. Quem bebe, bebe. Né? Quem gosta de sair para uma discoteca, vai. Não é proibido. Agora, proibido é você fazer farra na rua, você agredir as pessoas, você assaltar na rua, né? Você usar droga na rua, fazer essas coisas aí. Então, são coisas que o chinês não permite. E que eu acho que é o correto para a família, sabe? Então, eu acho que se o Brasil tivesse um pouquinho só disso daí, dessa consciência, poxa, o Brasil, eu acho que com certeza estaria entre o segundo ou o terceiro lugar do mundo, assim, fácil. Porque é um país, assim, cheio de maravilhas, mas, infelizmente, o povo tem uma cultura da malandragem brasileira, né? Então, isso aí atrapalha um pouco. A gente tem muito que melhorar, né, Kleber? Eu queria saber, você falou mais ou menos da rotina, como é que foi a adaptação de vocês. E a questão da Covid, Kleber, foi muito difícil? Como é que vocês passaram aí a pandemia? Como é que está agora? Velho, olha, quando começou a Covid, foi em 2020, né? Foi janeiro de 2020. Janeiro de 2020. Então, nós tínhamos ido para um campeonato com os jovens, né? Um campeonato. E quando a gente voltou, a gente foi para uma outra cidade de uns amigos da gente. E lá começou a explodir um negócio e ninguém sabia o que era. Então, a gente estava na casa de uns amigos, mas também não sabia o que era. Todo mundo começou a fechar, porque quando descobriram isso, a doença, ela pegava, ela estava matando, assim, prazo, tipo assim, de um dia. A pessoa pegava, no outro dia já morria. Então, era um negócio, assim, assustador. Então, tipo assim, poxa, o que é isso? E aí que depois os médicos começaram a correr atrás, né, e tentar resolver e tal, e descobriram que era uma doença que afetava o pulmão, e você perdia a respiração e ficava assim, né? E aquilo comoveu a China inteira, porque, pô, parou tudo, vamos fechar, lockdown, tudo. Fecha tudo. Ninguém sai de casa, todo mundo em casa. Então, assim, eles decretaram a seguinte forma: saiu de casa, ou vai no mercado rápido para comprar algo, ou farmácia ou hospital, mais nada. Se pegasse você na rua fazendo alguma outra coisa, você ia responder na polícia. Então, se fosse algo que eles achassem que não era conveniente para eles, você ia ser preso fácil. Então, era assim, era a regra. Então, todo mundo em casa, ninguém sabe o que é, todo mundo trancado em casa até a situação melhorar, descobrir uma cura, uma vacina e tal. E até eu conversei com a Dani, né? Eu falei, pô, a hora que esse negócio, se realmente começar a pegar o mundo inteiro, a hora que chegar no Brasil, vai ser uma palhaçada danada. Porque estava naquela época de carnaval no Brasil, né? Estava em janeiro, então eu falei, poxa, se explodir esse negócio no Brasil em fevereiro, que é carnaval, poxa, vai estar todo mundo na rua. Ninguém vai sair. Na verdade, ninguém vai ligar.
todo mundo achar, não, depois do carnaval a gente vê isso aí, né? Mas aqui foi algo assim muito pesado, morreu muita gente, né? Porque até descobrir a vacina para você poder ter imunidade, para não morrer tão fácil da forma que estava sendo as mortes, foi um longo tempo. Então, a maioria das pessoas ficaram trancadas. A gente ficou trancado em casa no começo, uns 3 meses. 3 meses, literalmente, 3 meses. Você sair de casa só para você ir no mercado e voltar. Não tinha essa de, vou dar uma volta porque estou cansado de ficar em casa. Não tinha isso. Era você ir no mercado, voltar correndo, ficar em casa, né, usando máscara, usando álcool em gel, todos esses cuidados. Então, não tinha essa liberdade que teve aí no Brasil. Poxa, não sei o quê, vou ficar em casa. Daí já entra os políticos para o meio, também tentando se aproveitar do povo, né? Eu acho, na minha opinião, os políticos também mataram muita gente, né? Por ignorância deles. Mas, enfim, hoje a gente vê que está controlado, né? Hoje aqui está controlado, né? Graças a Deus está controlado. Eu creio que no Brasil também deve estar controlado, né? A gente também não sabe da verdade, porque uma hora você ouve uma coisa, uma outra hora você ouve outra. Mas, graças a Deus, o mais importante a gente que a gente passou por isso, né? Então, como a gente passou por essa gravidade aqui na China, é o que eu falo. É uma doença muito forte, muito assim terrível, assim, de você olhar assim, às vezes passava algumas pessoas assim, tendo os últimos suspiros assim na televisão aqui, sabe? Então você olhava assim, você falava, nossa, você ficava chocado, né? Como era o negócio. Então as pessoas no Brasil não tinham essa dimensão, né? De como era, de como foi, né? Mas enfim, hoje a gente tem que dar graças a Deus que já chegou a vacina, né? O mundo inteiro também tá se imunizando, isso daí é o mais importante. Meninos, alguma pergunta a mais para o Kleber? Acho que só. Então, a gente queria agradecer muito aí o seu tempo, sua disponibilidade. Foi um prazer conversar com você. Kathleen? Que você tenha muita sorte aí na sua carreira, viu? Que dê tudo certo aí pra você, que você conquiste tudo que você tem pra conquistar demais. E é isso, obrigada por estar aqui com a gente. E foi um prazer. Isso aí. Obrigado a vocês, a gente está podendo, né, bater esse papo aqui legal, gostoso, né? Sempre é bom estar podendo conversar com esses jovens adolescentes, poder passar um pouquinho da experiência que a gente viveu. Eu também tenho filhos dessa idade, né? Então, eu sempre converso e falo para eles da importância da gente estar andando nos caminhos certos, né? Às vezes a gente que é pai, a gente já passou por algumas coisas na vida e já andou por alguns caminhos errados, então a gente não quer que o filho passe por isso, né? Então, os pais, uma outra coisa muito importante, jovens, obedeçam e recebam a orientação dos pais. Às vezes os pais são chatos, né? Os jovens são chatos, os pais são chatos. Mas, enfim, esse é o caminho, ouvir os pais, né? Que eles realmente estão certos. Eu também, meu pai sempre me falava, faz isso, faz aquilo. Não, pai, tá bom, pai. Não, pai, tá bom, pai. Então, e depois, quando eu tive a maioridade, eu comecei a fazer algo e achava que eu já era dono de mim, né? Na verdade, eu só ia atropelando as coisas, fazendo coisas que às vezes não era correta, né? Atrasando um pouco aquilo que era para ser algo positivo, e às vezes saía tudo negativo por erros meus, né? Mas são experiências, né? Existe aquele ditado, né? Que se o conselho fosse bom, a gente não daria, né? A gente venderia. Mas eu acho que a melhor forma de você obter resultado é você ouvir seus pais, ouvir aquelas pessoas que realmente querem passar conselhos bons, né? Para que você possa crescer na vida, ter uma trajetória de sucesso na vida. Isso daí é muito importante, né?
Então, ouvir pessoas boas, esses dias eu ouvi uma frase de uma pessoa na internet, eu não me recordo o nome, em qual ele fala, olha, ouça conselho de pessoas que conquistou algo. Então, pessoas que não conquistou algo, tá com a vida toda atrasada, né? Vai te dar um conselho mais ou menos todo errado, né? Então, o que você vai ouvir? Então, você não tem muita coisa para aproveitar. Mas se você vê que aquela pessoa conquistou algo, teve metas, conquistou, realmente chegou lá, eu acho que é válido você ouvir esses conselhos e com certeza ela vai passar coisas boas para você, para que no futuro você possa falar, poxa, conquistei algo na minha vida e hoje eu sou feliz. Isso é muito importante. É isso aí. Obrigada, Kleber. Tchau, Kathleen. Tchau, Matheus. Obrigada a você que está assistindo.